E a gente já começa batendo um papo sobre dor. Gente, vamos entender a diferença de dor crônica para dor aguda, como que se pode lidar com isso, quais recursos temos disponíveis para amenizar a questão da dor. O Dr. Luiz Severo está lançando livro na Bienal de São Paulo hoje que fala sobre o assunto. Tudo bem, meu querido? Como você está? Tudo jóia? Ótimo. Obrigado pelo convite e pelo espaço. Paciente que sofre de dor crônica, temos mais de 70 milhões de pessoas no nosso país que sofrem com essa condição. Nossa, tudo isso? Estamos falando de fibromialgia, enxaqueca, dor lombar, artrose no joelho. E o paciente que tem dor crônica, ele tem um cérebro disfuncional. E esse cérebro disfuncional merece uma visão integrada de diversos campos para poder ele lidar com essa doença. Entendi. Você sabe que eu tenho uma amiga que ela sofria de polimialgia. Eu não conhecia essa doença. A gente até pensava no começo que era fibromialgia. E aí ela foi estudando e percebeu, né, diagnosticaram, e ela falava que assim, era a coisa mais horrível, porque para tomar banho, ela não conseguia tomar banho sozinha, tinha uma dificuldade, se caísse o sabonete, então era um Deus nos acuda, se ela precisasse pegar, abaixar, qualquer coisa do tipo. E ela era uma pessoa sempre muito ativa, assim, sabe, e sofrendo da dor, ela foi dizendo assim, a gente percebia ela mais depressiva, sem vontade de fazer as coisas, mas deu uma mudança no quadro emocional, hoje ela superou e ela entendeu que tinha razões emocionais por detrás disso. Mas assim, na época que ela estava vivendo, era dificílimo. Sim, a definição de dor crônica, ela evolui ao longo das eras. A Associação Internacional de Estudo da Dor fez 50 anos, eu estive presente no Congresso Mundial de Dor em Amsterdã, e lá reforçou que a definição de dor é uma experiência sensorial, subjetiva, emocional, relacionada a uma lesão real ou potencial da minha via da dor. Ou seja, eu posso ter dor com um componente emocional muito intenso, sim, e a ressonância é completamente normal, fibromialgia. Eu posso ter dor por conta de uma artrose no meu joelho. Eu posso ter dor por conta de uma hérnia de disco. Então veja que a dor, ela é uma sensação que ela é muito subjetiva e vai depender de todas as minhas outras experiências. Mas é importante a gente sempre falar que quando a gente está diante de um paciente com dor crônica, eu sendo médico da dor, a gente tem que entender que dor é muito mais do que o número de 0 a 10, qual a intensidade da tua dor. Mas dor é muito mais do que eu te coloco, mais do que eu te tiro. A pergunta melhor é, o que eu deixo de fazer por conta disso? Eu deixo de ir para a escola por conta da enxaqueca, eu deixo de me ajoelhar porque, doutor, eu não vou para a igreja porque eu tenho artrose, não consigo me ajoelhar. Eu deixo de ter vida sexual por conta da minha dor na lombar. Então, é o impacto da vida. E esses impactos vão tirando a personificação da pessoa. Ou e a seja, pessoa a dor se torna, restringe, né, a pessoa. A dor restringe, impacta e a pessoa se torna a própria doença. E esse é o contexto de uma catastrofização. E quando a gente está falando em um cérebro que diariamente está recebendo essa informação de dor, porque dor é informação elétrica. Eu tenho dor no joelho, ele vai subindo pela perna, sobe na minha medula, da medula eu percebo a dor. Imagina um trator passando por um milharal. De um ponto eu tenho a dor e aqui no cérebro eu percebo a dor. Para chegar até aqui, ele caminha várias vezes ao longo do dia. Imagina meses. Por isso que, por definição, dor crônica, eu tenho dor por mais de 3 meses. Depois de 3 meses, essa maquinaria sendo estimulada, o cérebro se torna doente e há uma memória da dor. Ah, entendi. Então afeta o cérebro, Sim. Cria-se essa memória da dor e essa memória ela potencializa? Sim, porque imagina, operei a coluna da hérnia de disco, doutor, mas eu continuo com dor. Eu não tirei a hérnia, mas que o problema não está mais na hérnia, está na via dolorosa. Esse é o problema. Imagina um trator passando por um milharal. Concorda que nas primeiras vezes o trator vai passar, mas depois que passou várias vezes, o caminho ficou? Sim. Você cego consegue chegar lá? Exatamente. Esse é o problema. Então é aquela história. Doutor, eu tinha enxaqueca 2 vezes no mês. Hoje, eu tenho enxaqueca todo dia. E eu nem preciso. Agora, o cheiro de um perfume descompensador. É uma criança sorrindo para mim, descompensador. Alguém me abraçando, paciente com fibromialgia, me abraçando, tá? A dor. Por quê? Porque todos os estímulos caminham pelo mesmo caminho disfuncional. Essa é a problemática. E a nossa atuação, como neurocirurgião e especialista em dor, é tentar modular, é organizar a maquinaria cerebral. E essa organização não é feita só por remédio. Então, isso que eu estava vendo. Eu estava lendo a sinopse do livro, né? Inclusive, gente, o livro está sendo lançado hoje.
Olha aqui, dá uma olhadinha na capa, tá? Ó, você não precisa sentir dor, tá? Esse é o título do livro, está sendo lançado hoje na Bienal de São Paulo. Todo mundo pode adquirir ao visitar a Bienal? Na Bienal você pode adquirir e também no Instagram e no site oficial da Literary Books você tem como comprar pela pré-venda. Ah, então o pessoal pode adquirir pela internet também, Sim. A galera que está em outros estados, né? Já estamos disponíveis no Brasil todo. Legal, e quem está em São Paulo, aproveite para ir na Bienal, que daí você pega o livro autografado hoje com o Dr. Luiz Severo. E aí eu estava lendo que no livro você comenta que existem diversas formas de tratamento, não só medicação, mas também trabalho com meditação, ervas, fatores emocionais. Na verdade, tudo isso é complementar para administrar essa questão da dor? Sim. Imagina um cérebro que constantemente está recebendo a informação de dor crônica. Então, a área da dor, ela está hiperativada. Mas áreas do cérebro, como por exemplo, a parte mais frontal da nossa cabeça, é responsável pela tomada de iniciativa, a vontade de viver. A entrada de tanta quantidade de dor faz com que essa região do cérebro diminua a sua ação. Então a pessoa fica sem vontade nem de levantar de manhã. Da mesma forma que do lado da área da dor tem a área das emoções, sistema límbico. Então a pessoa tem depressão, ansiedade, catastrofização. Como consequência da dor. Como consequência da dor. A área do tronco cerebral, que fica um pouco mais abaixo da área da dor, ela fica doente. Então a paciente tem fadiga crônica. E por fim a área da memória. A área da memória fica danificada, então a pessoa tem um brain fog, um cérebro nevoeiro. Então ela tem dor, mas ela não tem só dor. Ela tem cansaço, tem fadiga, tem desânimo, tem depressão, ansiedade. Ela tem uma catastrofização. Então você entender que uma única medicação iria ser suficiente? Não, é impossível. O problema é que para o paciente, ele tem que entender que tudo começa com o básico. E qual é o básico? Melhora do sono, atividade física regular, diminuição da alimentação inflamatória e, claro, um acompanhamento especializado. É claro que a gente precisa, além disso, controle de ansiedade. Então, hoje, o tratamento da dor, em todos os congressos mundiais, reforçam, é um tratamento multidisciplinar. O meu paciente precisa passar por um psicólogo para modular o pensamento, porque o paciente ele fica acostumado a pensar sempre no copo vazio. Sempre pensa o que eu estou deixando de fazer por conta da dor. Ele nunca imagina como ele está evoluindo. Os 10% de melhora é melhora e deve ser comemorado. Isso eu preciso de um psicólogo instrumentado para isso. Para auxiliar, porque às vezes a pessoa já está lidando com a dor há tanto tempo que ela não consegue perceber quando há uma melhoria. Porque ela se tornou a própria doença. Exatamente. É a catastrofização. O paciente ele se conecta tanto à própria doença que a gente não consegue se separar. Então, nessa necessidade de modular todo tipo de tratamento, seja médico ou tratamento não médico, tratamentos alternativos e complementares, eles buscam modular essa transmissão da dor. O neurônio está transmitindo a dor, eu tenho que controlar, modular, fazer com que ele faça isso de maneira mais calma. Para isso, usamos medicamentos específicos, antidepressivos, anticonvulsivantes, porque ele organiza um cérebro, mas também eu preciso otimizar a alimentação. Existe um eixo intestino-cérebro, em que se eu alimento ruim, eu aumento a minha inflamação intestinal, consequentemente eu aumento a inflamação neuronal. É a neuroinflamação e a meta-inflamação. É aquele paciente que tem dor, mas ele tem cansaço, ele ganha peso, tem dificuldade de emagrecer, não consegue fazer atividade física, tem fadiga. Isso tudo é o quê? Associado a cortisol aumentado, glicemia alta, insulina alta, homocisteína alta. Tudo isso é uma meta-inflamação, inflamação do organismo. E se eu olhar apenas o paciente como uma hérnia de disco e tratar a hérnia de disco, resolve? Não resolve. Eu preciso fazer com que ele perca peso, ganhe massa muscular, diminua o seu pensamento catastrófico e, claro, se alimente bem. Por isso que então é um combo, precisa ter psicólogo, às vezes até psiquiatra, né? Com que certeza. Você disse a necessidade de antidepressivo, Estamos hoje no Dia Mundial de Combate ao Suicídio. Verdade. E pacientes com dor crônica têm quase 40% de associação com doenças psiquiátricas. Ou seja, o risco de suicídio é enorme. Então a gente tem que primeiro acolher o paciente e mostrar que tem como. Ele tem como melhorar. Só que é uma jornada. Eu falo sempre que tratar dor crônica não é uma corrida de 100 metros que você vem daqui para cá. Pum, resolvido. Não. Tratar dor crônica é uma maratona. E que o paciente vai passar por um processo de reeducação de pensamentos, de hábitos, de comportamentos. Ele acha que é uma injeção e vai resolver. Ele acha que é um dia no médico e vai resolver. Ele desvaloriza uma fisioterapia, ele desvaloriza
o se conhecer com autoconhecimento. Então isso é um processo. É um programa de acompanhamento. Aí o paciente muda, o tratamento medicamentoso tira ele da crise, mas ele tem que mudar o hábito. Ele tem que parar de comer alimentos industrializados, ultraprocessados, diminuir o café, o chocolate, diminuir a lactose. Tudo coisas que estão no nosso hábito alimentar, no dia a dia, né? O pessoal come chocolate, toma café, ou mesmo no café, é o dia todo, mas é bem isso que você disse, a gente é o que a gente come, né, também, então eu acredito que se a gente começa a rever a alimentação, né, é até uma atitude preventiva, né, em relação a uma série de coisas. Né? Você fala em prevenção, a alimentação hoje ela é vista como prevenção para a epidemia de dor crônica que vivemos na atualidade e a epidemia de doença mental. As pessoas que, hoje em dia, o tratamento tanto da depressão como da ansiedade, como de doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson e dor crônica, o pilar é o quê? A alimentação. A prevenção e o pilar do tratamento é a alimentação adequada e exercício físico. Porque o nosso organismo ele é todo conectado. Sim. Eu não sou apenas uma artrose no joelho. Eu sou uma artrose no joelho de uma paciente idosa que agora sofre porque ela não consegue pegar o neto no colo. Ela sofre e ela não sabe lidar com a frustração. Ela tem também obesidade, ela tem hipertensão e diabetes com risco de um infarto. Além disso, ela é uma mulher que precisa orquestrar e ser uma pessoa que segura vários pratos, e isso na sociedade atual ainda exige mais dela. Imagina a quantidade de situações que aflige o cérebro. Pois é, a pessoa vai se sentindo limitada e contribui mesmo para uma depressão, né? Por Sim. isso que a gente vê às vezes pessoas que foram animadas a vida toda, a pessoa às vezes era proativa, era empolgada, mas ao lidar ali de frente com a dor, né? A pessoa desenvolve um quadro de depressão que ela muda, né? Exato. Envelhece, às vezes a gente nem reconhece, né? Que é a mesma pessoa que foi há anos atrás, né? Exatamente. Frente a uma situação de dor. Agora, o que você disse é muito importante, gente, essa questão do multidisciplinar, né? De trabalhar, é um combo mesmo, né? E a gente tem que entender que é um processo. Não adianta entrar num tratamento guiado pelo imediatismo, senão vai cair naquilo que você disse. Ah, a fisioterapia não está me resolvendo nada. Ah, essa medicação. Ah, o médico que não é bom, porque daí a pessoa... O que ele espera, eu falo para o meu paciente muito que uma consulta de um médico da dor, em que é aquele médico que você procura, se você tem dor por mais de 3 meses, você precisa de um médico da dor. E o médico da dor, ele propõe... o meu consultório ele não é uma oficina em que você chega, eu conserto e você vai embora. Sim. O meu consultório é uma escola, na verdade. Eu preciso te ensinar a mudar o hábito, porque você tem que estar pronto, você tem que estar desinflamado, você tem que estar atento para então você poder ser candidato a uma intervenção. Porque não adianta nada você indicar uma cirurgia em um corpo que não está pronto. Esse paciente, depois de operado de coluna, 40% dos pacientes têm dor crônica. Por quê? Foram bem operados. Mas por que eles estão com dor? Um dos componentes é a meta-inflamação. Eu não tratei a inflamação. Operei de joelho e continuo com dor. Nossa, eu tomei o remédio e a dor voltou. Claro, porque o ecossistema, o microambiente e o macroambiente do nosso organismo está alterado. Então, se a gente não hoje vislumbrar uma visão mais ampla do que é dor, porque a definição é essa. A dor é uma experiência subjetiva, emocional, desagradável. Então, ela é ampla, então eu preciso acolher o meu paciente de maneira ampla. Então, gente, fica aí pra gente, né, a mensagem que mesmo que você passe por uma intervenção, por um procedimento cirúrgico, né, um tratamento ali um pouquinho mais intenso, mais invasivo, você ainda vai ter de lidar, né, em muitos casos, com a dor, né, como resultado disso tudo, né, e entender que vai ser um processo, né, amenizá-la. A gente fala que dor é um tratamento por tempo ilimitado, indeterminado. Quer dizer que é remédio toda hora, doutor? Não. Quer dizer que você vai precisar decidir por mudança o resto da vida. Você vai decidir por tomar menos refrigerante, vai decidir por ter menos pensamentos catastróficos, você vai acolher a sua própria espiritualidade. Um dos capítulos que a gente coloca é sobre o poder do hábito e o poder da fé nesse tratamento. Porque a gente pega pacientes que são extremamente complexos e eles já chegam muitas vezes catastróficos, muito conectados com a doença. E a gente não sabe diferenciar quem é paciente e quem é doença. Tentar recuperar quem é a Dona Maria. A Dona Maria, aquela mulher, mãe, filha, que frequentava um local de espiritualidade que agora perdeu isso.
E como isso impacta? Estudos deixam claros. A pessoa que tem conexão espiritual, independente de religião, ela libera serotonina, noradrenalina, que estão baixos no paciente da dor. Então, existem mecanismos de eu liberar essa substância. O meu antidepressivo libera. Mas você vai querer tomar antidepressivo a vida toda? Não. Então, se você fizer atividade física regular, libera serotonina e dopamina. Se você fizer uma alimentação anti-inflamatória, o seu intestino, que é o nosso segundo cérebro, libera serotonina, noradrenalina, dopamina. E se você rezar, orar, se conectar com algo maior, libera também. Então são o que a gente chama, não é nem medicina alternativa, mas são práticas integrativas em saúde, reconhecidas pelo Ministério da Saúde e por órgãos internacionais. Aí a importância, gente, do reiki, da espiritualidade, né? Entrando nesse processo ali, agregando. Um erro muito comum das pessoas, né? Eu já vi muito isso, assim, ela está enfrentando uma doença e fala, eu vou adotar um estilo de vida mais natural, eu vou mudar a minha alimentação, né? De repente eu vou me conectar mais espiritualmente. Aí ela deixa o tratamento tradicional, que é um grande erro, uma vez que a doença está instalada já ali no físico. Então, as pessoas às vezes cometem erros, né, nesse sentido, não entendem a importância desse combo. Então, gente, não é deixar nada, pelo que eu estou entendendo, é abraçar tudo, né, doutor? Exatamente, por isso que é difícil. Por isso que o paciente precisa ser orquestrado por um time. Por isso que o paciente precisa ser acolhido por um time de fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, médico especializado, para poder ele entender o norte. Ele tem que saber o caminho é longo, mas o caminho mais adequado. Ele precisa, sim, manter o tratamento standard e o tratamento clássico são medicamentos por um tempo, por um determinado período. Eu tenho enxaqueca, a gente orienta a medicação por 1 ano. Eu tenho fibromialgia, a gente recomenda medicações por 6 meses a 1 ano ou por maior tempo, mas hoje as medicações mudam, tem evoluído, além dos antidepressivos, a utilização do canabidiol, da cannabis, ganhando cada vez mais evidência. Então o paciente ele precisa ser visto por um especialista, mas ter toda essa visão agregadora. Ninguém exclui nada. É cada moeda dentro de um copo. Imagina se a gente coloca mais um copo. Então, reforçar a espiritualidade, utilização de óleos essenciais, utilização de nutracêuticos e, claro, utilização de medicamentos alopáticos de farmácia são fundamentais. Perfeito. A pessoa que está enfrentando a questão da dor, ela tem que buscar um profissional certo para isso? Por exemplo, você mencionou médico da dor, né? Então, como que funciona? Além do médico que já trata ela, de repente, como é que é? Pronto. Quando a gente fala em medicina da dor, fora do país, o Pain Doctor já existe há mais de 20 anos nos Estados Unidos, por exemplo. No entanto, no Brasil, não é uma especialidade. Hoje temos quase 70 milhões de pessoas com dor crônica e só temos 1.500 médicos da dor. O médico da dor, ele é um especialista que fez alguma especialidade antes. Então, por exemplo, eu sou neurocirurgião, mas poderia ser um neurocirurgião, um neurologista, um ortopedista, um anestesista, poderia ser um médico acupunturista que depois de formado e com o título dessa especialidade, ele faz mais uma formação, que é a formação em medicina da dor, que dá essa visão mais ampla e que dá a possibilidade de oferecer possibilidades A, B, C, D, E, F. Você abrange o leque de tratamentos possíveis, medicamentosos e não medicamentosos. E então, esse médico que fez medicina, depois fez uma subespecialidade, faz uma nova subespecialidade. E então, ele é chamado de médico da dor. Aqui é uma área de atuação. Então, tem um anestesista com área de atuação em médico da dor. Tem um neurocirurgião com área de atuação em medicina da dor. Então, é uma área complementar, que é fundamental. Por quê? Porque isso traz essa visão necessária de ser mais ampla e mais agregadora. Eu não vejo o paciente apenas numa visão numa visão apenas mecânica, mas numa visão biopsicossocial. O paciente ele sofre por ser mulher. O fato de ser mulher, a pessoa já tem mais dor, porque ela tem mais hormônios, ela tem mais gordura, ela é mais inflamada, mas também ela sofre mais, ela tem que provar muito mais porque sente dor. Aquela mulher com enxaqueca, quantas vezes ela não é discriminada no trabalho? Lá e vem a fulana da enxaqueca, lá e vem a fulana da dor, porque são dores invisíveis, mas não quer dizer que o sofrimento tem que ser invisível. Essa é a grande problemática, né? O paciente com fibromialgia, ele alcança muito esse espectro de maior dificuldade no controle de dor por ser muito ampla a doença, uma doença de diversas apresentações clínicas, mas com muito sofrimento. E não é dor emocional, porque essa definição de dor emocional nem existe. A classificação internacional de dor, ela coloca 7 tipos de dores, não existe dor emocional. O que existe é o componente emocional intensificando a causa originária. Perfeito.
Doutor, o que nós vamos encontrar no livro Você Não Precisa Sentir Dor? O livro Você Não Precisa Sentir Dor tem o objetivo de ser um guia de orientação para a pessoa que sofre de dor crônica, ou seja, eu tenho dor, o que é dor? Eu respondo para ela qual é a definição de dor e a visão ampla da dor. Eu explico por que ela tem dor crônica, eu explico quais são as possibilidades de tratamentos medicamentosos, não medicamentosos. A gente fala sobre o poder do hábito necessário e saudável para manutenção do resultado de qualquer tratamento. Falamos de tratamentos medicamentosos e não medicamentosos e, claro, falamos dos procedimentos minimamente invasivos e tecnologias que hoje existem para tratar a dor. Mas também esse livro, ele é um guia para prevenir a dor. Nos capítulos eles também trazem para o paciente que não tem dor crônica, como evitar essa dor, quais são os hábitos, quais são as alimentações mais anti-inflamatórias, quais são os hábitos voltados para a espiritualidade que podem trazer menor estresse, consequentemente menos dor. Muito legal esse lance da prevenção, porque a gente tem costume de ficar apagando incêndio, né? Exato. Espera o problema manifestar para depois tratar e, na verdade, gente, é preciso mudar isso. A gente pode evitar e ter uma vida mais saudável. Já estou com o meu autografado aqui, vou devorar o livro. Você pode adquirir lá na Bienal de São Paulo hoje ou, se não, pelo site, né? Pelo site da Literary Books, site oficial de pré-venda, que também está dentro do meu link do Instagram, @drluissevero.neurocirurgia. Então, gente, é só seguir lá, @drluiz com Z, severo.neurocirurgia. Quem não está seguindo, siga. Tem conteúdos excelentes que ele vai postando diariamente. E você atende as pessoas também? Sim, eu hoje atendo tanto em Recife como em Campina Grande, aonde lá a gente atende tanto pacientes particulares como pacientes do SUS também. E o nosso objetivo é também atender online, que há uma grande quantidade daqui de São Paulo. Então também é possível passar por telemedicina? Também por telemedicina. Perfeito. Doutor, obrigado pela vinda, viu? Foi ótimo, gratidão por todas as informações, né? Um bom lançamento hoje do livro, que seja um sucesso, porque realmente é um conteúdo super relevante para todos nós aí. Galera, lembrando que nessa quinta-feira também estarei na Bienal de São Paulo, tá? Às 8 da noite, quinta, dia 12. Solta a capa do livro aí para o pessoal ver. Lançando aí o livro pela Madras Editora, tá? Esse é o do doutor tá hoje lá, hein, galera? Então vamos lá, Você Não Precisa Sentir Dor, tá? Ó, aqui a gente pôs uma explicação que a obra explora desde a história e evolução do conceito de dor até as mais recentes descobertas científicas. Severo diferencia a dor aguda da crônica na obra, tá? E vai te dar ferramentas para você evitar a dor, tá? E dia 12, né, quinta-feira, 8 da noite, lançamento pela Madras Editora aí, Segredos da Paranormalidade, para você desenvolver os seus dons psíquicos, explicando como funciona aí cada dom, tá? É isso, Bienal de São Paulo fazendo um sucesso danado, todo mundo comentando. Gente, nós vamos para um rápido intervalo. Quando voltarmos, Astro Elias estará conosco e vamos refletir sobre o que seria uma rotina bacana para você poder cuidar da sua espiritualidade. O Bom Astral volta já.